Dois grandes, afiados, semicircular, armas escondidas de origem desconhecida, disparadas para a frente. Ele rapidamente disse a seus discípulos para pararem, e ele condensou o sangue em suas mãos. Sozinho ele correu para destruí-los. No meu coração, eu não conseguia entender. Por que isso é estranho? Homem colocou tantas armadilhas em seu túmulo. Inesperadamente, nos apresentamos para relatar que os anciãos e as pessoas das artes marciais ainda estavam nos seguindo. Ouvindo que ele cerrou os dentes e pensou: se todos eles pudessem correr aqui, antes disso, eles devem ter lutado entre si. Para poder entrar aqui agora, os artistas marciais restantes, que são capazes de são provavelmente aqui todos especialistas de primeira linha. Além disso, a dificuldade para as artes marciais é privada. Eles podem se juntar, unindo-se também é contra nós. Claro que é uma conexão temporária, mas é irritante. A intenção deles, claro, para evitar que nossas artes marciais capturem a pílula mista de Yuan. É realmente suspeito. Algo está errado. Eu não consigo pensar qual bastardo espalhou a notícia de que as artes marciais encontraram uma espada para atrair essas pessoas aqui. Ele, de repente, se lembrou de alguém, talvez aquele florista. Não pode ser. Não pode ser ele. Talvez ele espalhe a notícia sobre o mapa do tesouro escondido. Mas como poderiam todas essas tramas astutas que tivemos que lidar ser causado por ele? De repente, houve um grito. Mas essas pessoas de artes marciais estão nos perseguindo muito de perto. Vazio, espalhando morte, chamada vazio. Sim, irmão. Ele ordenou que alguns discípulos e você tentassem impedi-los. Vou avançar rapidamente, com os discípulos distantes, para assumir a liderança. Sim. Tendo terminado de falar, ele novamente ligou para Changwan, Vokat e Vobin, para me seguir e bloquear o inimigo. Precisamos pegar a pílula da essência da alma. Aqueles que são ordenados imediatamente responderam em uníssono: sim. Assim, as artes marciais são divididas em duas partes, direções opostas e os cálculos do ancião, deixando alguns discípulos no caminho. São apenas uma solução imediata. Eles podem perder suas vidas a qualquer momento ao confrontar essas pessoas, mas não há outra maneira de obter a pílula de elemento misto. O sacrifício é inevitável. No final do corredor, de repente uma luz verde é emitida. Ancião que rapidamente percebeu. Com uma única flecha ele rapidamente sinalizou e se abaixou. Tendo dito que ele também usou um movimento de espada curva para mudar a velocidade do Dark Arrow, olhando para a flecha embebida em fluido verde. Ele não pôde deixar de se perguntar: venenoso. O que há de tão estranho neste lugar? No final da estrada, às vezes, há um flash de luz. Chen-Lin estava cansado e ofegante de se mover todo esse tempo. Ele olhou para frente, franziu a testa para expressar o ancião. Frente
as silhuetas de pessoas se movendo. Rutão para seguir suas palavras, franzindo a testa e olhando para longe. Suas pupilas imediatamente encolheram. Eu vejo uma espada como esta, como os humanos poderiam aparecer. Mas é verdade que algo está se movendo. Não está bem, ele amaldiçoou droga. Mas aquelas silhuetas, eu sinto que eles não têm vitalidade. Como ele esperava, aqueles pessoas eram, na verdade, apenas um grupo de zumbis em movimento. Logo todos perceberam o que estava por vir. Eles rapidamente quebraram avisos. Zumbi, droga, que tipo de lugar é esse? Aquele bastardo Elixir. Por que ele está fazendo isso? Ancião, eles estão vindo. Os monges tentaram tranquilizá-lo, que eles eram apenas cadáveres. Então, por favor, deixe-os descansar em paz. Os discípulos ouvem o comando e, imediatamente, entrou no modo de luta. Os dois lados se envolveram em uma luta feroz. Ele socou e cerrou os dentes, com raiva, pensando: Elixir, talvez eu tenha adivinhado errado sobre essa pessoa. Não sei. Ninguém será capaz de sair daqui vivo. Do outro lado, Hon Dai-kwon foi espancado, até que ele tinha caroços inchados em sua cabeça. Ele se ajoelhou no chão, sentindo pena de si mesmo. E reclamando que ele foi tão injustiçado. Afinal, eu sou um ancião. Chamian olhou e estava prestes a continuar lutando. Mas Joe-Go prontamente o parou. Ele friamente bufou e amaldiçoou. Ele queria morrer. Eu queria bater nele, mas não o fiz acidentalmente. Seo Sancham, Mian, foram enterrados. Aqui seria muito humilhante, impossível. As gangues sob sua autoridade também denunciaram com raiva. É verdade que a ganância é profunda. Mais cedo ou mais tarde, isso causará problemas. Por que temos um líder tão chato? Se você quer morrer, então morra você mesmo. Por que você o arrasta? Todo mundo é assim. Você foi conversado até você chorou aqueles bastardos. Bloco Tian teve que se levantar e aconselhar. Acalme-se, precisamos nos mover. Não podemos ficar aqui para sempre. Chen Yang olhou de lado e disse: Meu Deus, você deveria se sentir com sorte por nós. Precisa fazer a coisa principal. Primeiro. Agora, descanse em paz. Hong Dai-kwon pediu desculpas, enxugou as lágrimas e expressou que sinto muito. Ele olhou em volta se perguntando onde era esse lugar agora. Jogu disse que a porta ali está fechada. Parece que não há vestígios humanos. Aqui, Chamian-Hoft, lembrando da vez que ele correu antes. Obviamente, agora, enquanto corria, enquanto todo mundo estava em pânico e tentando escapar, eu vi. Há um ramal que leva ao lado. Então, tivemos que ir lá. O teto está todo desabado agora. Bloqueando o caminho de volta é tão ruim. As palavras eram como uma adaga.
esfaqueando direto no peito do mestre. Ele secretamente pensou, com lágrimas nos olhos. Por fora eu sou pelo menos o líder da gangue. Mas agora aqui, por que eu tenho que sofrer assim? Lado de Chan Mayang, ok de qualquer maneira. O caminho de volta está bloqueado. A única maneira é continuar. Vamos seguir em frente primeiro. Pense em qualquer coisa depois. Todos assentiram unanimemente. Ele estava queimando de raiva e virou-se para a luz vermelha, para avisar. Ei, tio, se você souber fazer, coloque a mão no bolso. Para que eu não corte. Depois de terminar as instruções, todo o grupo caminhou junto em direção à porta fechada. Chan Yang levou o grupo andando sozinho na frente para observar. Ele o padrão do portão sensorial com a mão. Então, ele cheirou e cheirou novamente. Ba Tian se inclinou e perguntou: O que há de errado? Você vê alguma coisa? Ele respondeu: Não. Acabei de ver um cheiro de peixe. Finalmente ele decidiu abrir a porta. Uma espessa camada de poeira voou por causa dessa ação. Quando a porta se abre, todo o grupo entrou. Juntos, eles foram em frente. Havia outra caverna. Cada um estava curioso e olhou para cima. Então olhe para a esquerda e direita, olhe para frente e para trás. O espaço é tranquilo. Apenas o som de passos pode ser ouvido. Chan Yan observou e lembrou. Não faça aquele barulho alto. Todos assentiram e riram. Mas ainda ouvi sons desagradáveis. Chan Yang franziu a testa e se virou e disse: Não faça barulho. Eu, John, disse que ninguém fez barulho. Então, o que é esse som? E quem está causando isso? Quando ele terminou de falar, algo brilhou acima. Todos, sem hora marcada, virou os olhos para cima, para olhar. No teto da caverna, incontáveis olhos vermelhos estavam olhando para eles. Chan Mayang rapidamente percebeu que eles eram vampiros. Morcegos sugando sangue humano. Hong Daikong ficou atordoado. Ele gaguejou e perguntou: São todos aqueles pontos vermelhos seus olhos? Ele disse despreocupadamente que eles são apenas morcegos. Apenas vá em silêncio rapidamente. Hong Daikong tá cheio de dúvidas. Tá tudo bem. Bakshan falou de repente, mas Chamang. Eu sei sobre morcegos sugadores, mas nunca ouvi falar de olhos vermelhos. Ele me tranquilizou, ok? Apenas fique quieto e siga em frente. Mas de repente se lembrou de algo. Chan Mayang deu um tapinha em sua mão e exclamou: Parece que esses morcegos não são morcegos comuns. Eles são monstros sugadores de sangue. Parece que eles são morcegos que se originam do Vale Yunnan. Se eles sugarem seu sangue, até uma pessoa vai se transformar em um cadáver seco.
Seu tamanho e peso eram maiores do que o normal. Os corpos de lanças eram difíceis de penetrar. E enquanto eles ainda todos estavam rapidamente por ele, ele pediu para fugir. Chang'an, se eles correrem para sugar sangue, eles não serão capazes de viver. Corra, rápido. Chamayang ficou sem palavras quando viu que era verdade. Que tipo de irmão não sabe? Quando ele vê o perigo, ele foge. Um som alto de bater as asas o fez olhar para cima com surpresa. Acima dos morcegos sugadores de sangue. Abriu a boca com presas afiadas e correu em direção a ele. O número era tão grande quanto grama. Formigas voando. Ele então entrou em pânico e pulou para correr. Por que há tantos morcegos aqui? Dai Quang gritou. Então deve haver muitos morcegos na caverna. Você disse que não estava com medo agora. Chang'an, amaldiçoado, com raiva. Eu não sei qual bastardo trouxe os morcegos de Yunnan e os liberou aqui. Irmão mais velho, se ele morrer e estiver com você, por favor, castigue-o por mim na poça de água. O rosto do líder da seita que você mencionou apareceu cheio de comentários indefesos. Falando bobagem? Como posso ser forte o suficiente para enfrentá-lo? Ele correu e chutou através da poça, mas ainda gritou. Por favor, chame os irmãos Oasan para se juntar a ele. Você costuma fazer isso comigo. Vendo você continuar balbuciando sobre algo, Daikong se perguntou que você não pode correr. O que você está balbuciando? Corra, rápido. Os morcegos se aproximaram cada vez mais de Chamayong. Ele voltou para o mar. Imediatamente jogou a palma da mão e deu um soco forte em um que estava prestes a mordê-lo. Mas no final, eles ainda arranham as mãos. Caramba! Suas garras são tão duras quanto uma farsa de ferro. Do outro lado, alguém que não conseguia correr a tempo. Foi mordido no braço por ele, criando um corte longo. Ele abraçou seu braço ensanguentado e gritou, incapaz de se mover mais. Mais e mais sangue fluiu. Mas os morcegos não foram poupados e continuou a perseguir vigorosamente. Eles têm veneno que causa paralisia. Seus corpos são duros como aço. E eles têm mais veneno. Que tipo de monstros são esses banhos? Neste momento, Daikong também foi mordido no ombro. Eles estão constantemente me seguindo. Ele gritou com raiva, malditos morcegos. Depois vire as pernas para mudar de direção e pare. Ambas as mãos mobilizaram energia interna para desafiar. Por favor, bloqueie os movimentos de nossa gangue. Vamos ver quem morre. Primeiro 8 imortais palma. Ele os atacou, mas foi estranhamente evitado. Daikong ficou atordoado. Eles poderiam evitá-lo. Eles poderiam evitar minhas 8 palmas imortais. Por que existe um monstro tão terrível como este? O morcego ficou cada vez mais louco. Depois de evitar o movimento, ele abriu bem a boca
e correu para ele, mordendo e rasgando. Ele estava desamparado em uma situação difícil e olhou para outras pessoas que também estavam lutando. Esses banhos, quanto mais eles viam sangue, quanto mais eles se agarravam como sanguessugas. Há muitos deles como lidar com eles. Não importa o quanto eu tentei, eu não poderia derrotar esses 10 morcegos assim. Então, tudo vai morrer. Os morcegos ficaram cada vez mais lotados, como uma teia de aranha se espalhando e rede para pegar presas. Hong Dai-Kwong, despedaçado, em desespero. Chamayang, por favor, faça algo. Apresse, se ele bufou friamente. Então, usou movimentos leves e flexíveis para segurar o espaço. Sua mão agora tocando a espada, presa na altura da cintura. O mestre do banquinho olhou para cima com surpresa. No espaço escuro, cheio de banhos sugadores de sangue. Luz brilhou de sua espada novamente. Então, fique em posição para se preparar para o movimento. A mão trocou espadas de forma flexível, sem erros. Seus olhos pareciam iluminar. E pétalas de pêssego apareceram gradualmente no espaço. Chamayang foi direto, através do espaço, correndo para frente. Espadas em forma de zigue-zague foram lançadas. Alcançando a outra parede, ele chutou os pés, novamente, para dar uma cambalhota. Na direção oposta, a pequena figura se moveu no espaço, cortando incontáveis espadas, para acabar com a multidão sugadora de sangue. Ele dançou sozinho no meio do vazio. O caminho da espada é gracioso, mas poderoso. Como se estivesse criando um tornado que varre tudo. Hong Dai-Kwang olhou para esta cena e engasgou. Chamayang continuou a balançar sua espada. E corte os morcegos ao meio. Flores de damasco voam por toda parte, iluminando o espaço. Seus olhos de repente ficaram frios e olharam. A técnica da espada, Lahoa, iluminou a caverna, dissipando toda a pressão de sucção de sangue. Seus cadáveres caíram no chão. Os olhos de Hong, sem piscar, olhou para as lindas pétalas de flores. Que é a imagem de flores de damasco, desapareceu antes. Foi recriado no momento com flores desabrochando. Flores de damasco, de flores pintadas. Changyan solou com os morcegos. Ele retirou sua espada e estalou a língua em exclamação: que maldito morcego! Neste momento, os que não foram atingidos por ele rapidamente recuou pendurado no teto. Não ousando voar novamente, Bak Chen percebeu isso. Respirando e dizendo que eles devem estar com medo. Eles não ousam mais voar aqui. Hong Dai-Kwang expressou que são realmente aqueles malditos morcegos. A morte vale a pena. Ele deu um suspiro de alívio, enquanto olhava para os corpos de um grupo de pessoas em o chão e o pensamento. Realmente há muitas coisas estranhas aqui, agora.
Não sei se vai aparecer mais alguma coisa. Tian Mayang perguntou o que as pessoas estão fazendo lá. Vamos rápido. Ele olhou para ele, grato em seu coração. Mesmo assim, estar com ele parece mais seguro. Sem ele, eu teria morrido há muito tempo. Ele sentiu alguém olhando para ele. Então, de repente, olhou para ele. Felizmente, meu tio estava ao meu lado. Hong Daikong ficou secretamente surpreso. Como ele adivinhou isso? Ele riu e disse: "O que você está fazendo parado aí? Você está tentando pegar." Ele ficou algo sem palavras. Ele estava planejando zombar de mim, como agora. Tian Mayang continuou a liderar o caminho, reclamando enquanto caminhava. Estava tão feliz que ele não sabia como se sentir feliz. Ele teve que arrastar o trabalho para o corpo. O estrondo foi realmente demais. Ele ficou com raiva quando ouviu. Eu pensei sobre isso. E se eu fosse com aquele cara? Ele provavelmente me amaldiçoaria até a morte. Mesmo assim, as pessoas continuaram a subir. Neste ponto, você pode ver as pérolas brilhantes novamente. Yanjon exclamou que esta caverna é tão grande. Mas há muitas pérolas noturnas aqui. Mas parece que tudo está se repetindo, uma e outra vez. Não é certo. Tio Baqué 10 concorda. Parece que, embora não saibamos se é real ou apenas um sentimento, é melhor termos cuidado para não cometer erros. Tudo bem não ser ganancioso. Casualmente, enquanto falava, ele olhou para Hong Jai-Light novamente. Ele se arrependeu e pediu desculpas. Pare de se desculpar, eu só cometi um erro uma vez. Ele fez beicinho. Eu não disse nada para ele. É verdade que ele tem o hábito de se assustar. Ele ficou sem palavras olhando para aquela expressão. Eu estava com tanta raiva que queria morrer. De repente, houve um gemido, o homem que foi mordido pelo morcego. Apenas desmaiou e sussurrou chamando o proprietário. Ele rapidamente pegou seu subordinado. Finalmente, ele reuniu coragem para implorar. Oa Santiamyong, eu sei que você quer ir para o centro da espada. Mas você deve descansar um pouco, para recuperar suas forças. As feridas dos discípulos também precisam ser enfaisadas. Tian Mayang olhou para a situação, então respondeu: "Ok, vamos fazer isso." Ele imediatamente concordou, deixando-o perplexo. A Kane também está bem? Por que você está perguntando de novo? Não, eu vejo que você é tão naturalmente. Ele se levantou e respondeu que não é nada. Alguém está ferido e precisa descansar. Mesmo que ele ainda estivesse perplexo. Ele ainda moveu automaticamente os lábios para dizer obrigado. Então, abra uma garrafa despeje na ferida do subordinado. Depois de terminar, ele secretamente olhou para Tian Mayang e pensou: eu não pensei que você aceitaria tão rapidamente. Provavelmente, porque era uma questão de vida. É por isso que ele concordou tão rapidamente.
É verdade que ele está com frio por fora e quente por dentro. Ele realmente tem um coração cavalheiresco. Tia Mayang ficou com as mãos nos quadris esperando. Ele de repente franziu a testa, olhando para o espaço escuro à frente. Ele parecia descobrir algo. Parecia que havia uma aura à distância. Algo estava acontecendo. Eu sinto isso. A intenção de matar irradiou extremamente intensamente. Parecia que havia uma batalha feroz acontecendo lá. Portanto, agora vamos descansar e recuperar as forças. Não se apresse para ir lá. Deixe tudo terminar e seguir em frente antes que seja tarde demais. Nesta tumba há muitas pessoas fortes. Então, você precisa ter cuidado com tudo o que faz. Não sei se existem muitas armadilhas esperando a próxima escola. Lembrando da situação agora, ele levantou a mão machucada para olhar para ela. Se houvesse algumas coisas estranhas, como aquelas criaturas sugadoras de sangue, seria bastante problemático. Deve economizar força para batalhas importantes, que é uma boa escolha para viver neste lugar. Joe Go se sentiu cansado e sentou-se no chão, contra a parede, e chorou: meu Deus. Muito cansado, vou morrer assim. Yeon também se sentou e concordou, cansado demais. Cha Mayang olhou e sorriu. Não reclamando. Olhando para ele agora, ele percebeu algumas coisas. Aquele cara parece que está acostumado com esse tipo de situação. Já o lugar no túnel é escuro, onde nenhuma luz brilha, há muitas armadilhas aqui. Então seus nervos estão sempre tensos, medo e sempre cauteloso sobre cada movimento. Portanto, as pessoas ficam exaustas rapidamente. Ele de repente perguntou: você não está cansado? Chen Yang respondeu: como você pode estar cansado? É apenas o começo. Yeon ficou surpreso. É apenas o começo. Ele explicou. A pessoa que agarrou a espada sem prata foi excepcionalmente inteligente. O que quer que ele tenha feito, ele faria isso até o fim. Então isso foi apenas o começo. Dificuldades ainda estão por vir. Quero dizer, ainda existem muitas armadilhas. Então ainda há muitos perigos. Roubar a espada sem prata. Por que ele faria isso se fosse um elixir? Ele queria matar todo mundo, todos que queriam assumir a pílula de elemento misto. Ele é o gangster número 1 e um médico. Como ele poderia fazer um trabalho tão cruel? Pensando no título de elixir medicinal. Não foi dado a ele pelo artista marcial, que foi tratado por ele. Eu realmente não pensei que ele faria isso. Este túmulo dele também é seu túmulo. Uma armadilha para ele enterrar todos aqueles que conspiram, surfar a pílula de essência mista. É verdade. É sinistro. Cha Mayang ficou em silêncio por alguns segundos. Então, ele falou e disse: antes de se perguntar por que ele fez isso, pense o oposto. Porque ele é um elixir medicinal. E tem o apelido de vencedor, sem prata.
A partir daí, podemos ter certeza de uma coisa. Desta pessoa, Yanjong, curiosamente pediu: o que é isso? Vamos dizer. Ele respondeu que as mentes das pessoas são muito sinistras. Ninguém pode prever nada que eles querem fazer. Como todo mundo conhece até as pessoas mais próximas de nós, podemos fazer muitas coisas que não podemos prever. Então, como podemos prever o quão bem uma pessoa vive? Já se passaram 200 anos. Então, você não precisa se preocupar com nada. Tudo o que temos que fazer agora é pegar nossas coisas e sair com segurança. Já há muitas coisas para pensar aqui. Ouvindo essas palavras, Yanjong parece perceber muitas coisas. Era necessário sair daqui em segurança, era a principal prioridade. Apenas faça isso. Pegue os itens que você precisa. Então saia, não consigo adivinhar o propósito do elixir. No entanto, agora que estou aqui, o pensamento de entender tudo, querer em detalhes, ainda permanece vagamente em minha mente. O elixir que ele fez assim, provavelmente pretendia transmitir algo que eu não entendi. Chanyang, de repente, continuou, acrescentando que não importa quais sejam suas intenções, precisamos avançar rapidamente, para não deixá-lo capturar os mestiços até primeiro. É isso mesmo. Vamos então. Eu não me importo muito com a questão dos antigos. Quais são as intenções? O que é importante é a pílula mista. Mesmo se eu morrer, eu ainda tenho que pegar essa pílula de elemento misto. Tenho que fazer isso. Seus olhos queimaram de fogo. Sua vontade emergiu. Ele gritou alto. Ei, tio mendigo! Você já terminou? Ele ficou assustado. Tian Maeng olhou para o lugar onde ele estava sendo tratado. Teve que admirar. Ele estava muito bem preparado. Ele também trouxe o antídoto para a estrela sangrenta. Hong Daikong explicou realmente. Não. Este é o antídoto para a dispersão fantasma, porque esta é a primeira ação perigosa. Então é necessário trazê-lo apenas no Kassodê. Isso é interessante. O tio dessa gangue também está bem preparado. Vendo você olhar assim, Senhor Xungyang, por que você está me olhando assim? Eu sou o líder dessa gangue, não uma posição alta como esta sem poder real. Ele fez beicinho sim. Descanse. Então, vá. Todo o grupo continuou a fazer as malas. E partimos enquanto caminhávamos. Nos perguntamos onde este túnel. Nós tínhamos ido muito longe. Chao Mayang disse imediatamente. A caverna é sinuosa. Não sabemos para onde estamos indo. Apenas continue e você chegará onde precisa ir. Cavernas têm limitações de qualquer maneira, eles não podem durar para sempre. Mas há um problema aqui. Há muitos especialistas em artes marciais nesta caverna. Então precisamos correr mais rápido. Neste momento, um forte cheiro de sangue veio de longe. Muito à frente havia luz emitindo. Quanto mais caminhávamos, mais clara a luz se tornava. E o cheiro de sangue também emanava de lá. A espada estava manchada
de vermelho com sangue. Alguém puxou do corpo da pessoa. Eles acabaram de matar, dizendo que alguém estava vindo aqui lá.